E não existe nada mais forte do que o amor de mãe. Mas ainda assim, essa relação pode ser recheada de dificuldades. Ninguém é perfeito, inclusive uma mãe. Além disso, alguns perfis de mães podem ser muito difíceis de lidar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso programa, no meu sofá, a doutora Rejane, essa pessoa maravilhosa que vem sempre dar um brilho na minha estrela. Bom dia, Cleide. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigada por mais uma vez estar aqui. Enfim, para todos que estão nos assistindo, Bora vamos sentar nesse sofá que está tão lindo. Então, e bota lindo nisso, né? Rejane, eu recebi eu estava falando sobre o nosso assunto e recebi uma pergunta de uma telespectadora que diz o seguinte: quando eu tive meu filho, eu passei por alguns perrengues e eu trabalhava muito, trabalhava de manhã e à tarde. Quando chegava em casa, eu muito cansada, e meu filho já tinha sido cuidado por uma pessoa que cuidava dele, mas ele queria meu colo, mas eu queria um momento comigo. Então eu sentava só um momentinho para dar uma respirada, tomar uma água e ficar quietinha. E ele vinha para cima de mim querendo meu colo. E eu falava, não, agora não, daqui a pouquinho. E afastava essa criança que estava com 2 anos. Passou-se o tempo, essa criança já está com 30 anos, mas essa mãe cai em choro quando lembra disso. Ela se martiriza, ela se arrepende e ela fala, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso com meu filho. Porque hoje ela cuida de um neto. E aí esse conflito está na cabeça dela. O que você pode ajudar essa mulher, Rejane? Esse exemplo que você está dando, Cleide, ele é tão corriqueiro, ele é tão forte, tão real, tão frequente, que é a tal da culpa da mãe. Quando a gente olha lá, né, assim, ser mãe é padecer no paraíso. Opa, então tá. Ser mãe, então, significa que é se sacrificar ao máximo para que o filho esteja bem atendido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente idealiza muito esse papel de mãe. Isso é colocado como se a mulher nascesse já organicamente, né, favorável a ter dentro de si uma fonte inesgotável de ternura, de acolhimento, de amor, de paciência, de resiliência, de entrega à sua prole. É claro, gente, que ser mãe é muito forte, é um amor muito primitivo, é um amor genuíno. Mas nós somos seres humanos e a gente tem que entender que antes desse ser humano ser mulher, é uma pessoa. E é uma pessoa com desejos próprios, com crenças, com os seus afazeres, com as suas sobrecargas. Então, ficar com aquela sensação de ideal, assim, eu preciso sempre corresponder 100% dando o meu melhor para o meu filho, isso é muito irreal, isso é muito penoso e faz com que a mãe, então, se sinta um poço ali de culpas. E a gente tem que dar conta de falar, não, eu realmente dou conta de cuidar do meu filho, de estar presente com ele, mas eu também preciso ali recarregar minhas baterias um pouco, porque senão eu vou, inclusive, transferir para ele uma sensação de cansaço, inclusive até mesmo exigir que ele me compense, me recompense de todo esse sacrifício que eu fiz por ele. Poxa, uma maternidade sendo interpretada unicamente como sacrifício não é bom para nenhum dos lados. Tá, então, como que você diria para essa mãe tirar pelo menos um pouco, dar uma diminuída nessa culpa? Primeira coisa, então, gente, vamos entender. Nós somos seres com limites, com contorno, com dosagem. E cada mulher tem o seu traço de personalidade. Cada mulher, a gente não pode... muitas vezes a gente faz isso. O nosso mundo ainda é muito machista, viu, Cleide? Assim, muito machista. A gente projeta muito mais na figura da mãe um ideal de doçura, de meiguice, que não é real. Que para algumas mulheres, esse campo que nós da psicologia chamamos de maternagem. E maternagem qualquer ser humano tem.
Tem homem que tem maternagem, tem avós com maternagem, tem amigas com maternagem, que é oferecer esse acolhimento, esse cuidado, esse carinho, mas cada um tem o seu jeito de funcionar. Tem mãe que tem um perfil de ter realmente muito prazer com esse ambiente doméstico. E tem mãe que não tem esse perfil. Tem mãe que tem prazer de estar com o filho, mas aquela história de desembaraçar um cabelo, ensinar a fazer xixi no lugar certo, não é a praia dela. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem uma pesquisa que saiu, olha só que interessante. Foi feita aqui no Brasil em 2014, uma pesquisa mostrando, uma pesquisa com crianças e adolescentes. Veja a discrepância. Crianças e adolescentes, 2014, gente, isso é recente. Meninas, se não me engano, 81% das meninas arrumam a cama. Em contrapartida, apenas 12% dos meninos faziam isso. 73% das meninas lavavam louça em casa. Em contrapartida, só 13% dos meninos faziam isso. Então, a gente ainda vive uma criação de achar que a mulher, ela tem essa obrigação de ter um nível de perfeição, de idealização, de cuidados dentro do ambiente doméstico. E durante muitos anos isso perdurou. Então, quando a mulher pensa, gente, antigamente ninguém comentava, Cleide, não podia uma mulher falar em alto tom que estava cansada de ser mãe. Nossa. Não podia, era como se isso fosse um grande pecado mesmo, assim, algo que tirava ela daquele papel que foi interpretado como um papel sublime, uma missão sublime, e que se ela falasse que ela estava em conflito com essa missão, mais uma vez, a culpa. Então, se eu idealizo algo e não cumpro com aquilo que eu idealizei, qual o sentimento que eu vou ter? De culpa. Então, isso é muito penoso. Hoje, a gente já está numa era mais liberta disso. Mas não muito. Eu acho que a gente ainda carrega muito esse compromisso idealizado. Sim. E aí que vem. Então, vamos lá. Pessoal, vamos nos conhecer, vamos entender que a gente é um ser muito mais abrangente, muito mais complexo e que a maternidade faz parte dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, mas a gente realmente não tem uma vida exclusiva para a maternidade. Realmente a gente precisa dosar para dar conta de sair dessa idealização e viver essa relação com mais tranquilidade. O que eu acho interessante, Rejane, que eu não vejo filhos cobrando. Inclusive, eu perguntei para essa pessoa, o seu filho te cobra isso? Não me cobra de jeito nenhum, mas ela se cobra. Exato. Olha o quanto que algumas crenças que a gente tem, e essas crenças foram passadas. Ninguém nasce com essa crença de que mãe precisa ser um ser 100% o tempo inteiro, né? Mãe é aquela que tem que dar o seu melhor 100% do tempo para o seu filho. Bom, ninguém nasce com isso. Essa crença, ela é transmitida. E aí, tem uma frasezinha da psicanálise que eu acho maravilhosa, que é assim: a falta que a falta faz. Explica melhor. Então, vamos lá. A gente precisa, gente, entender que a própria situação de não sermos completas, porque não adianta você querer ser uma mãe que 100% vai estar ofertando para o seu filho aquilo que ele precisa. Isso nem saudável é. É importante ele ter uma sensação de falta, inclusive para ele buscar, para além da relação com a mãe, outras relações com o mundo. Agora, dosagem. A gente também não pode, né, enquanto mãe, ser só falta, ser só ausência, ser só distância emocional. Aí também nós vamos causar um pepino danado em termos de saúde mental. Mas essa história de achar que a gente tem que sufocar, até mesmo essa superproteção, então uma dosagem exagerada de cuidados com esse filho, pode inconscientemente estar representando outras coisas, inclusive uma dificuldade interna de lidar com aquela criança. Então, para encobrir isso para o mundo e para si mesma, a mãe vai para a superproteção. Então, a relação mãe com filho é uma relação muito complexa, muito singular. Inclusive, uma mesma mãe pode ter uma relação absolutamente distinta entre um filho e outro.
Ah, mas engraçado aqui, cuidei do mesmo jeito, fiz tudo igual e são pessoas tão diferentes comigo. Não tem essa de ser tudo igual. Cada filho é único, cada momento daquela mulher sendo mãe é diferente, então são relações singulares. Quando você diz aí que é necessário mesmo que essa mãe não seja tão protetora, porque ela tem o limite dela e também isso é bom para o filho, você acaba de libertar um monte de gente. Sim, espero eu. Espero eu. Porque a culpa é uma prisão. Com certeza. E aí, agora nós vamos para uma outra questão. Você usou uma palavra que eu gosto muito dela, que é se libertar. Pessoal, o cordão umbilical físico entre mãe e filho é cortado desde que a gente nasce, ok. Mas o cordão subjetivo, essa relação simbiótica que a gente chama, que é quando se mistura subjetivamente o filho com a mãe ou com quem exerceu esse papel de mãe, quando a gente faz essa mistura, um grande avanço também que o ser humano tem é se libertar, sabe, desta relação simbiótica. Vou tentar ser um pouquinho clara, porque é uma temática meio complexa, mas eu acho que é muito importante quem está nos assistindo ter essa dimensão. Quando um bebê nasce, ele recebe um monte de projeções e isso é necessário. Você já imaginou você nascer, a gente nasce absolutamente dependendo de todo mundo, não ter ninguém projetando em mim que eu seja merecedora de amor, que eu vá ter as competências necessárias para ingressar para o mundo e me realizar nesse mundo, ninguém apostando em mim, poxa, isso vai fazer falta se não tiver ninguém fazendo isso. Nossa. Então, a gente recebe essas projeções, só que aí, da mesma forma que a gente recebe projeções para coisas boas, a gente também pode receber projeções no estilo, vamos imaginar, naquilo que aquela mãe deu conta de projetar, inclusive coisas delas. Deixa eu trazer um caso, por exemplo, concreto. Vamos imaginar que eu seja uma mulher muito medrosa. Pode ser que eu projete lá dos meus filhos muito medo com as coisas, achar que não faça uma ousadia grande não, porque eu acho que você não vai dar conta, é demais. Então a gente projeta coisas boas e ruins, ok. Pode ser não, eu acho que quase sempre. Quase sempre. Então a gente vai e o filho vai pegando aquelas projeções, ok? Muito bem. Só que aí chega um ponto que a gente vai formando e consolidando a nossa identidade. E aí é que está. Existem pessoas que vivem toda uma vida inteira numa identidade muito amarrada naquilo que foi projetado pela mãe. Tanto é que a pessoa nem valida a própria escolha. Sempre ela tem que estar assim, eu vou dar um passo na minha vida, eu tenho que ir lá assim, será que é isso que minha mãe espera de mim? Mesmo quando a mãe já tenha falecido. Mesmo! Tem gente que a mãe já faleceu e que a pessoa ainda se põe no mundo de acordo com aquilo que ela acha que a mãe vai estar validando, respaldando ou não. Às vezes ela quer fazer até alguma coisa, uma ação, e fica assim, não, eu vou fazer, faço, mas será que minha mãe aprovaria ou não? Aí vem outro problema. Aí ela pode se sentir desconfortável justamente por quê? Porque ela não está ainda liberta desse lugar. A gente tem um termo que a gente fala assim, você não vai fazer uma separação subjetiva e não mais acolher aquilo que você recebeu da sua mãe. Não, mas você vai para além do que você recebeu da sua mãe. É diferente. É. Eu vou ter na minha personalidade as projeções que eu recebi. Tipo uma herança? Tipo uma herança subjetiva. Entendi. Mas eu vou ter dado conta de fazer o parto subjetivo e ir para além disso. Eu vou sair daquele pacto. Vamos imaginar uma outra situação. Faz de conta que a pessoa, por exemplo, a mãe tenha sempre tido um casamento muito ruim. E de repente o filho se vê assim, puxa, mas eu não quero ter uma escolha amorosa, uma escolha afetiva penosa. Eu quero ser feliz no meu relacionamento. Inconscientemente, ele pode falar assim, puxa, mas se eu for muito feliz ali, eu estou quebrando um pacto com alguém que eu tanto amo e que tanto me amou.
E é difícil, é confrontativo. Por isso que quando a gente faz esse processo, né, de autoconhecimento, de uma análise, de uma psicoterapia, a gente dá conta de ir para além daquilo e falar, eu preciso me permitir ter a minha trajetória de vida, me libertar daquilo que eu entendi que seja a projeção da minha mãe. Mas se eu estiver me libertando, será que eu não vou estar ofendendo esse amor? Será que eu não vou estar humilhando a minha mãe com a minha vida que está tão boa, com o meu relacionamento tão bom? Parece que eu vou mostrar isso para minha mãe. Olha, mãe, eu estou num relacionamento bom. Ah, eu acho que eu não vou querer, não. Prefiro não querer. Essa que é a grande neurose. A brabeza da neurose, a dureza da neurose é essa. Ela nos amarra numa posição subjetiva de sofrimento e detalhe, gente, não tem ninguém ganhando com isso. Nem a própria mãe. Acredito que sim. Nem a própria mãe. Por isso que é uma libertação que a gente precisa ter. A gente precisa ir para além das projeções. A gente está falando de projeção, mas tem várias outras facetas, né? Sim. Essa história de idealizar muito o papel de mãe. Eu estava vendo assim, tem pessoas que têm uma narrativa de ressentimento com a mãe, que muitas vezes é um ressentimento muito pertinente. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque como é muito colocado na nossa cultura que toda mulher, para ela cumprir com a obrigação dela, inclusive biológica, ela tem que ser mãe. Graças a Deus o século XXI está bem mais tranquilo nesse sentido, mas a gente tem que estar muito atento, porque senão a gente coloca essa obrigatoriedade na frente e a gente fica ressentido quando acha que tudo tudo foi culpa da minha mãe. Tudo na minha vida é culpa daquilo que eu vivi com a minha mãe. Pessoal, cuidado. E aí? A gente já se tornou um ser adulto. O que você vai fazer com isso? Você sofreu situações com a sua mãe? Foi uma situação de negligência? Foi uma situação de violência? Foi uma situação de hostilidade? Foi uma situação de chantagem? Foi um monte de coisa. Mas e aí? Como é que a gente elabora tudo isso para não ficar toda uma vida amargurado nisso, nesse ressentimento? De novo, a palavra que você tanto usou. Como é que a gente se liberta de tudo isso? Então, a primeira coisa, pessoal, é o conhecimento. Conhecimento de quem é a gente e conhecimento de quem é essa mulher. Que contexto é esse que minha mãe teve de ter dado conta de ser mãe para mim nessas condições? O que ela recebeu lá? Será que eu não estou querendo também tirar leite de pedra? Será que no contexto dela, que recebeu um formato tão doído, será que essa mulher daria conta? De repente, ela já, inclusive, avançou perto do que ela recebeu e o que ela trouxe para mim, ela já avançou. E muito provavelmente do que eu recebi dela e vou dar para os meus filhos, eu também vou avançar. Então, a gente tem que dar conta de dosar e driblar esses nossos ressentimentos para a gente, na verdade, dar conta de acolher o amor materno. E eu acho que falta só uma coisinha aí para falar para essa pessoa, você pode. Você pode fazer isso. E vá. Exatamente. Só vai. Agora eu queria saber, Rejane, o que é uma mãe narcisista? Tá até na moda ficar falando muito esse termo, né, de mãe narcisista, mas antes eu queria colocar um dado importante. Existe um transtorno de personalidade narcisista que vale para qualquer pessoa. Então, se no caso uma mulher que tenha transtorno narcisista, ela vai ser uma mãe narcisista, mas tem pais narcisistas. Inclusive, tem estudos mostrando que nós temos mais pais narcisistas do que mães narcisistas. Mas como a gente idealiza mais a figura da mãe, de novo, é mais cobrado dela. Então, choca mais se a mãe tem esse perfil do que o pai, ok? Mas existe para todo mundo a possibilidade. A mãe narcisista, ela tem uma característica de demandar muito agradecimento por tudo que ela fez.
ela precisa ser contemplada, ela precisa ser gratificada. O filho se torna um objeto do desejo dela, que tem que fazer ali algum papel que contemple o que ela quer. Então, ela quer receber do filho muito agradecimento, ou se o filho, por exemplo, faz alguma coisa que difere do que ela gostaria, ela tem uma reação muito volumosa de hostilidade, ou ela pode também ir muito por aquele discurso assim da sofredora, sabe? Então, chantagem emocional, e o filho tá lá assim, nossa, né? Como é que eu vou ser muito feliz? Minha mãe tá ali e ela deu tudo por mim, ela se sacrificou por mim. Então, tem vários perfis de mães narcisistas. E ela fala isso sempre? Sempre. Então, vamos lá. Existem traços de personalidade, então um pouquinho disso todo mundo pode ter. A questão é que quando a pessoa tem um transtorno, isso se avoluma muito. E aí a relação dessa mãe com o filho passa a ser uma relação tóxica mesmo. E esse filho vai sofrer dolorosas consequências disso. Então, caso você perceba que a sua relação com a sua mãe e sua mãe, por algum motivo, tem essa característica muito narcisista e você teve consequências penosas em relação a isso, eu sugiro inclusive uma psicoterapia para a gente entender o outro na dinâmica dele e dar conta de subjetivamente como é que eu consegui sobreviver ou como é que eu consigo sobreviver a tudo isso e ir para além disso tudo, entendendo que minha mãe tem essa característica, não é à toa, uma pessoa narcisista também não é à toa, mas que é o que ela é. E não adianta a gente querer também fazer... Sabe quando a pessoa se impressiona e vira e fala assim, Cleide, você acredita que minha mãe fez isso? Ah, mas é sua mãe, ela faz isso sempre. Então, quando uma pessoa se surpreende ainda, nossa, mas não acredito que minha mãe fez aquilo comigo. Mas essa é sua mãe, cai sua ficha. É assim que ela é, não se surpreenda. Enxergue ela na dinâmica dela e compreenda, puxa, eu posso ir para além do que minha mãe conseguiu oferecer para mim. Eu posso. É. Rejane, que maravilha, né? Segunda-feira, né? A gente tá sempre falando sobre esse dia, eu e você, que a gente gosta muito dele, essa vontade de viver e de começar a semana bem. Você, no seu Instagram, você tem tempo para alimentar, para a pessoa chegar lá, olhar e ver essas coisas lindas que você fala, que ajuda tanta gente? Você tem isso lá? Eu tenho Instagram, acho que geralmente o pessoal aqui da Pai Eterno até coloca sim. Rejane F07. Meu tempo é um pouco curto, mas assim que possível, se a pessoa me mandar mensagem, eu vou ali respondendo. Até fico muito grata, né, por ter essa oportunidade. E, Cleide, eu queria hoje, minha mãe é uma telespectadora assídua. A minha avó é uma telespectadora assídua. Então, eu queria mandar um grande beijo para minha mãe, para minha avó, minha outra avó que já partiu, que são minhas referências de maternagem que eu recebi, não é? E minha mãe me pediu para fazer uma coisa ao vivo, eu falei para ela que eu ia fazer. Então, faça. Então, vou fazer. Mãe, agora vai um dos seus presentinhos do Dia das Mães. Minha mãe queria te parabenizar, dizer que é sua fã. Ai, que gracinha. Dizer que te acha super espontânea, alegre, extrovertida, calorosa. E que ela, então, me pediu aqui ao vivo um beijo pra Cleide, tá dado. Vem cá, me dá esse beijo. Feliz Dia das Mães pra nós. Feliz Dia das Mães pra você, pra sua avó e pra sua costureira. Dona Luísa, um beijo, Dona Luísa. Cadê? Aqui. Um beijo, Dona Luísa. Rejane, muito obrigada. Obrigada, Cleide, obrigada.